rebaixamento do Lyon na França. O Lyon foi rebaixado pela Direção de Controle e Gestão da Liga Francesa. John Textor é pressionado para deixar o clube. Qual o impacto da crise para o Botafogo? Aí, JP, na tela para a gente falar de John Textor e os problemas que envolvem a, a SAF do Botafogo aqui e o grupo do John Textor, né? Olha aí, ó, motivos do rebaixamento: falta de garantias bancárias para cobrir os buracos, dívidas com arenas, 405 milhões de dólares, juros de Ares, 13%. aí desculpa, é Perdão, Ares Management, é erro meu o nome da empresa é Ares, não é Arenas, mas Ares, tá bom, desculpa a tudo correção, bem. Não, não, imagina, tá ótimo assim, tá ótimo. Receita de TV da Liga One, 403 milhões de euros, receita de TV da Liga 2, 40 milhões de euros, efeitos para o Lyon, 6 milhões de euros. Caramba! Outros possíveis impactos: receita de bilheteria, marketing, venda de jogadores, exclusão da Europa. Solução: estou lendo aqui a tela para a gente depois explicar passo a passo. Apelação e apresentação de garantias. Venda do Crystal Palace, tomada do Lyon pela Ares, impacto no Botafogo, que rapaz, aí é que complica, hein? Caixa único, prejuízo de um clube é do outro. Perde sua fonte de financiamento para contratar, perde atratividade da Europa. Rapaz, o mundo da SAF é novo, né? E os problemas são novos também, Rodrigo Matos. Olha que lugar o John Textor se meteu, hein? é, pois é, se meteu por mérito ou demérito dele mesmo, né? Como que aconteceu esse rebaixamento do Lyon? Desde que o John Textor comprou o Lyon com empréstimo, é o pessoal que acha que o Textor é um bilionário com dinheiro sem fundo, sem fim, não é verdade isso, né? Ele fez um empréstimo dessa Ares Management, que é de 400 milhões de dólares, e também levantou um outro dinheiro com uma empresa chamada Iconic, que foi em torno de uns 90 milhões de euros também, que também está cobrando o Textor, né? Então são duas empresas. E aí a tese dele de negócio eu vou montar essa rede multiclubes, ela vai se valorizar além do que o empréstimo que eu fiz, num percentual maior do que os juros, e depois eu pago o empréstimo, fico com o meu multiclubes, posso revender eventualmente, é esse o modelo de negócios dele. Só que ele está há 3 anos na França e cada ano é um problema diferente nas contas dele que nunca fecham. Como é que funciona o fair play da França, que não é exatamente um fair play? Você tem que provar para esse órgão, o DNCG, que você tem condição de cumprir todos os compromissos daquela temporada. Você tem condição de pagar tudo. Se eles percebem que em algum momento, falam assim, tem um buraco aqui, você tem 50 milhões de euros aqui que você não está explicando como é que você vai pagar. Se isso acontece, você tem que dar uma garantia bancária, depositar o dinheiro no banco. Foi isso que me explicaram quem trabalha na. Você vai lá, tem um buraco aqui, você vai, paga 50 milhões de euros, deixa depositado lá no banco, e conforme você for gerando as receitas, eles podem ir liberando esse dinheiro. Esse dinheiro continua sendo seu, né? Então é assim que funciona. O DNCG, dessa vez, depois de vários, de cada 6 em 6 meses tinha uma questão ali com o Lyon e o Textor, né, que ele tinha que ficar manejando para mostrar que tinha condições de cumprir esses compromissos. Dessa vez tinha um rombo de 175 milhões de euros para fechar. Falou assim, você precisa mostrar como que você vai gerar esses 175 milhões de euros. O Textor não conseguiu mostrar todos esses 175 milhões. Por isso que teve o rebaixamento. Há um buraco aí que alguns falam em 40 milhões de euros, né, nesse negócio. A venda do Crystal Palace não entrou na equação, para quem pergunta, porque ela não está concretizada, ainda tem que ter verificação de dono na Premier League e tal. Parece que a venda do Cherki, né, para o Manchester City também não entrou, aparentemente, a informação que tem inicial. E aí ele ficou nesse buraco e está rebaixado. O que aconteceu a partir daí? Ele tem uma apelação,
está tentando reverter, pode ser que reverta e o Lyon não caia. Só que para essa apelação ele precisa apresentar garantias bancárias. E quem emprestou o dinheiro para o Textor para ele comprar o Lyon, que é essa Ares, não quer perder o seu dinheiro. Você imagina, você botou 400 milhões de dólares ali e de repente aquele ativo, que é o caso Lyon, é totalmente desvalorizado por causa de um rebaixamento. Então, toda a imprensa francesa fala na possibilidade de uma intervenção. O que seria? A Ares tomar o Lyon do Textor, porque as ações do Lyon são a garantia do empréstimo, ela vira e fala assim, ó, me dá o clube aqui, eu que vou fazer a gestão, já que a sua gestão não está funcionando e o clube foi rebaixado. O Textor está tentando resistir a isso. Está tentando que ele, de alguma forma, se mantenha ali no poder ou coloque uma segunda pessoa. Só que o clima para ele na França é péssimo. É péssimo entre os outros donos de clube, que porque ele várias vezes esteve ali na bica de burlar regras, a operação do Almada, por exemplo, é muito mal vista lá, gerou protestos de clubes, a gente já falou sobre isso, e ele não tem clima também mais com a torcida do Lyon, que está fazendo um monte de faixa dizendo para ele ir embora, né, Textor fora e tal. Então, de alguma forma, talvez ele não consiga ficar na gestão do Lyon. É isso que é a discussão. Se ele não ficar na gestão do Lyon, tem duas possibilidades. Ele ficar na gestão do Lyon e ter que fazer uma austeridade muito grande, e aí você já vai ter um problema para o Botafogo, porque essa geração de caixa único, o Lyon gerou todos esses recursos. O Botafogo não teria a possibilidade de fazer todas essas contratações se não tivesse um caixa único em euro, como constantemente foi feito nesse último ano, né? 400, 500 milhões a cada janela de gasto, porque eram valores em euros. Ou ele perdeu o controle e aí não vai ter mais caixa único nenhum, porque quem vai fazer a gestão do Lyon é outro. E aí o Botafogo vai ter que se virar com o que ele tem aqui, com as receitas que ele gera aqui, que são insuficientes para manter aquele modelo. Então, o modelo todo multiclubes que foi montado pelo Textor está ameaçado por esse rebaixamento. Ou com a perda do Lyon, que aí ele perde uma entrada na Europa, já que já vendeu o Crystal Palace, ou ele mantendo o Lyon, mas tendo que se adaptar a uma regra de austeridade, um gasto muito menor do que ele faz hoje. E aí que, de qualquer jeito, ele tem o modelo dele de multiclubes, ele vai ter muita dificuldade, o quadro que a gente vê hoje, de sustentá-lo. O Botafogo vai ser impactado, seja qual for a decisão tomada, a solução tomada. Porque se ele precisa viver com as próprias pernas aqui, com o que ele arrecada aqui, ele não consegue manter o nível de competitividade, né? E se precisar vender o Lyon, a mesma coisa. Como é que vai fazer? Tá complicada a coisa pro. Por isso que a gente fala sobre o tema, tá? As pessoas às vezes ficam bravas. Ah, vocês não falam nada de positivo da SAP. Gente, a gente traz, porque no final é o seu clube que vai pagar o pato. Não é por clubismo, porque eu torço para um time, o outro torce para o outro, tem nada a ver na discussão. É que vai arrebentar no seu colo aí depois, com o time que os jogadores que o seu time vai pôr em campo, e você vai lá para a arquibancada torcer. É simples assim, PVC, me conta. A gente tem que ter só a cautela de entender que, como tem um recurso, o Rodrigo já falou sobre isso, pode acontecer de o Lyon não ser rebaixado. O impacto está claro do Lyon também. O Lyon foi comprado em dezembro de 2022 e ele não disputa a Champions League desde que foi às semifinais em 2020. O Lyon não disputa a segunda divisão da França desde a temporada 88-89, que era a terceira temporada do Jean-Michel Aulas. O Jean-Michel Aulas foi um presidente / proprietário do Lyon muito marcante, porque o Lyon não era campeão francês, o Lyon era um time médio. Na região de Lyon, o time grande era o Saint-Étienne. O Saint-Étienne foi até o Paris Saint-Germain moderno da QSI, do Qatar Sports Investment. Era o time mais vezes campeão. O Saint-Étienne era o time mais vezes campeão da França. Era o time que fica... Saint-Étienne é uma cidade pequenina, grudada em Lyon, que é uma cidade maior. Então, a vocação da região era o Lyon ser o time mais forte. O Lyon se tornou o time mais forte com o Juninho Pernambucano, contratado pelo Jean-Michel Aulas, que foi o presidente que vendeu o Lyon para o Textor, que continuou no conselho de administração por um período e que depois os dois racharam. E o Textor deixou claro que no futebol, é muito fácil pensar diferente. Foi o que o Textor disse na época.
A única chance de não ter impacto no Botafogo, levando em consideração o caixa único, é se o Textor vender o Lyon. Aí você sai do Lyon, recebe o dinheiro e o Botafogo não tem problema. O problema é que o Textor não acredita nisso. O Textor acredita na política multiclubes. O Textor já disse que quem mais se incomoda com a política multiclubes no mundo são os grandes clubes gigantes como o Barcelona, Real Madrid, que é uma meia verdade. Porque a questão o problema é que a política dos multiclubes ela não está sedimentada e ela tem um monte de conflito de interesse. Por exemplo, o Pachuca e o Leão, e o León, primo de nome mexicano do Lyon, não puderam jogar o Campeonato Mundial de Clubes por uma questão óbvia. Eles têm o mesmo dono. E se eles se cruzassem numa eventual oitava de final? Então, a FIFA determinou que não podiam jogar. Agora, a questão do fair play, eu só reforço a história de que é importante ter convicção de que, de fato, o recurso não vai rolar, porque eu sou muito marcado pela história, já contei aqui, do Manchester City. O Manchester City, história extraordinária dos últimos 10 anos. O Igor Tudor ontem falou na coletiva sobre o time mais poderoso dos últimos 10 anos, a pura verdade. Mas o Manchester City foi excluído da Champions League 2020 e 2021 e não ia jogar a Champions League 2020 e 2021 e estava suspenso. E a temporada 2020 e 2021 foi aquela em que, pela primeira vez, o Manchester City chegou à final da Champions League. Ele não apenas disputou, reverteu a punição, como foi a final pela primeira vez na sua história. Acho que o Lyon será mantido na segunda divisão e isso vai criar um problema gigantesco para o Grupo Igor, logo para o Botafogo. E mesmo que Pois é, fique vamos na lembrar primeira que- divisão, né, PVC? Essa que é a questão. Se ficar na primeira divisão, vai ficar em que condições? Tendo que ter uma austeridade muito grande, que vai impactar no grupo todo, ou sem o Textor ter o controle mais do Lyon. E o que aí vai ter um impacto maior ainda, porque não vai ter mais negócio entre Botafogo e Lyon. Então, assim, a permanência na primeira divisão, de qualquer jeito, vai ter um impacto também, se conseguir salvar a apelação. Então, o mundo não vai ser como era até agora, né? Deixa eu lembrar uma coisa só, porque eu tinha pensado em falar no começo e acabei não incluindo nesse raciocínio, na linha do que o Rodrigo está dizendo. Nos anos 90, o Paris Saint-Germain teve um presidente chamado Michel Denisot. Em 96, ele teve no Brasil. E ele falava uma coisa naquela época que ainda vale, 30 anos depois, isso ainda é muito válido, eu acho até que mais válido do que ele falava na época. Ele dizia o seguinte: Paris Saint-Germain com o Denisot. Paris Saint-Germain foi campeão francês pela primeira vez em 86, com o Joël Bates no gol, com o Luiz Fernandes. Ele foi fundado em 70 e foi campeão pela segunda vez na gestão Michel Denisot. E eram os dois únicos títulos do Paris Saint-Germain antes da Qatar Sports Investment, do Eucalife. Então, quando ganhou o segundo título, o Paris Saint-Germain foi à semifinal da Champions League em 95, e em 97 foi vice-campeão da Recopa. E o Denisot dizia assim: eu não consigo suportar 2 temporadas fora da Champions League. Se eu ficar uma temporada fora da Champions League, eu fico com a corda no pescoço, mas eu sobrevivo. 2, eu não consigo manter meu nível de competitividade. O Lyon não joga Champions desde 2020. Desde 2020. E foi semifinalista naquela Champions da pandemia. O impacto é muito grande. Bom, a gente vai voltar nesse assunto, com certeza, depois do recurso, se aprovado ou não, para a gente ver como é que vai ficar a fotografia do grupo do Textor, com essa questão do Lyon, envolvendo também os reflexos que isso pode ter no Botafogo. Bom,